Muito que provavelmente em algum momento da sua vida você já pensou em como o tempo está passando muito rápido desde que a pandemia começou. Esse é um assunto muito relativo, pois muitas pessoas relatam que para elas o tempo está passando muito mais rápido depois que a pandemia se finalizou, e outras dizem que o tempo está passando muito mais rápido desde quando ela começou. Para iniciar aqui a pauta desse vídeo, eu vou falar pelo menos a minha experiência sobre o começo e o pós de pandemia, e realmente são pontos variáveis. Mas antes de tudo, eu vou apelar aqui para vocês, se inscreve aí no canal, já deixa seu like também que já me ajuda muito. E bora lá pro nosso assunto. Essa semana eu estava com um grupo de amigos e eu acho que muito que provavelmente, não só como eu, como qualquer pessoa com seu grupo de amigos, vai chegar aquele momento da conversa que a gente começa a falar: olha, lembra quando aconteceu isso e aquilo? E em um certo momento a gente chegou a uma conclusão a qual a gente não lembra quais acontecimentos na nossa vida aconteceram. Por exemplo, a gente conversou sobre tal coisa que aconteceu e a gente não sabe se isso aconteceu no ano passado, em 2022 ou em 2021, quando a pandemia tava assim dando uma freada. Então foi aí que eu já peguei essa ideia pro vídeo também. Eu tenho uma leve impressão que pra mim, pelo menos a partir de 2020 a 2021 é um ano inexistente. Se você me perguntar hoje: ai, Tino, o que você lembra que você fez assim no meio da pandemia que você é um boom, que você não consegue esquecer? É engraçado, porque eu esqueci realmente de tudo que aconteceu na pandemia. E alguns momentos pós-pandemia, que vamos contar aí no comecinho de 2022, até, sei lá, final de 2023, no ano passado, eu lembro várias coisas assim, mas é um período que passou muito rápido. E é uma percepção que tá dentro da nossa própria cabeça, porque, querendo ou não, o tempo, ele não muda, entendeu? As 24 horas vão ser iguais para todo mundo, e querendo ou não, é alguma influência que está aí dentro da gente, eu vou explicar pra vocês. E detalhe que eu vou explicar isso pelo menos falando um ponto de vista sobre mim mesmo. Pode ser que pra qualquer pessoa aí, pra você que tá assistindo, ou outra pessoa, isso varie, porque é uma opinião. Mas eu lembro que na pandemia em si, quando ela se iniciou, teve aquele caso lá que nós ficamos 14 dias trancados em casa, e realmente, quando a gente lembra disso, é um negócio muito louco, porque eu lembro que uma vez a gente estava trancado, que estava feito lockdown, e a gente foi de uma cidade para outra, para meio que se esconder aí, e assim, as rodovias não tinham absolutamente nada. Tipo, parecia realmente que tinha acontecido um apocalipse, vamos dizer assim, porque as ruas estavam totalmente vazias. Esse meio período que eu fiquei trancado em casa, nos 14 dias, eu vou falar assim, eu tinha o que nessa época? Acho que uns 16 anos para 17. Eu também não tenho uma noção disso, porque eu me perdi realmente nesse tempo. Mas vamos dizer, fiquei trancado esses 14 dias. Depois, querendo ou não, a gente foi se habituando a sair mais, porque querendo ou não tem como viver trancado dentro de casa. Mas mesmo assim, teve uma certa influência nisso tudo aí. Querendo ou não, as pessoas que trabalhavam, quem pôde se adaptar ao home office, pôde se adaptar. Quem não tinha como escolher, tinha que trabalhar de qualquer jeito. E querendo ou não é uma coisa que tinha o que fazer, realmente. Ou você ia, enfrentava lá, corria risco de vida, ou de qualquer jeito sua família morreu de fome. Nossa, eu falo assim bem tranquilo, mas vamos seguir. Eu percebi que nesse meio período em que a gente ficou trancado dentro de casa na pandemia, foi onde que a gente se adaptou a consumir muito mais internet, consumir telas, pra bem dizer melhor. Aí você me pergunta, como assim? Eu lembro de uma outra versão de mim, e olha que eu falo, como eu falei pra vocês, na época da pandemia, quando ela se iniciou, eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, 18 eu não lembro pra vocês, mas era entre essa idade dos 16 ao 18. Tinha a vida na escola normalmente. Porém, depois disso, eu tinha que ficar em casa fazendo as aulas virtuais. Eu até esqueci o nome que tinha na época, mas eu fiz algumas aulinhas e pronto. Não façam isso se ocorrer de novo. O que acontece? A versão de mim antes da pandemia, que eu me recordo muito bem, eu era muito mais proativo, entendeu? Eu fazia as coisas acontecer, eu tinha mais ânimo para fazer tudo, etc. Só que quando veio a pandemia, foi quando eu comecei a me ingressar mais na internet. Eu tô na internet praticamente desde 2018. Mas em 2020 foi quando eu me aprofundei, porque eu realmente tinha muito mais tempo. E eu pensava até então que era só comigo, porque do meu grupo de amigos, pessoais mesmo, eu sou a única pessoa que tá nesse meio de internet. Todos eles trabalham em suas devidas áreas e tá ok. Só que para todos eles também contam a mesma coisa. Eu, antes da pandemia, era uma pessoa muito proativa. E tem também os que não eram proativos, mas eles também, tipo, ficaram muito mais preguiçosos, eu vou usar esse termo, alguém vai falar alguma coisa, mas eu vou usar esse termo, do que eles já eram. E a gente bota uma culpa aí no consumo de telas, porque querendo ou não, a gente se adaptou a ficar usando a tela em uso excessivo. E o que acontece? A gente começou a ter uma alta propagação, vamos dizer aí, do famoso, preciso fazer uma coisa agora? Vou deixar para depois, fica procrastinando aí. Eu creio, pra mim, que a procrastinação, a partir de 2020, começou a ser alta. E não só comigo, mas com
sei lá, 90% da população. E isso, querendo ou não, atinge nossas vidas no dia de hoje. E o porquê que eu falo isso? Eu falo por mim também e por algumas pessoas que eu conversei antes de fazer esse vídeo, que é o seguinte: a gente se habituou a deixar tudo para depois, porque a gente acaba percebendo que se a gente deixar tudo para a última hora, a gente vai ter muito mais tempo para viver nossas coisas e que a gente vai lidar muito melhor fazendo aquilo que a gente tinha que fazer antes sob pressão. Só que a gente esquece que, querendo ou não, se a gente fizesse antes, depois curtisse o nosso momento livre, ia ser basicamente a mesma coisa. Mas é a questão da antecipação por ter tempo livre e aproveitar mais, porque a gente passou 2 anos literalmente trancafiados aí sem poder viver. Isso atinge a nossa vida no dia de hoje? Como? Novamente, falando por mim, eu tenho um hábito muito grande de procrastinar, tanto que pra mim gravar esse vídeo demorei 2 dias aí pra falar, eu vou colocar o tripé ali e vou gravar alguma coisa. E hoje estou gravando, porque eu sabia que eu tinha até tal dia pra entregar e tô colocando aqui e como que tá, entendeu? Só que o que acontece? Nesses 2 dias que eu fico procrastinando, eu fico pensando, nossa, eu não tô fazendo as coisas direito, mas eu preciso dar um jeito de fazer alguma coisa, E sabe o que acontece? Em todo esse momento que eu fico, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, etc., é o momento que eu estou com o meu celular na mão, estou na frente da TV, ou qualquer coisa que se relacione a estar conectado com a internet. Novamente, não é só comigo. Se a gente pensa em assim, eu quero fazer alguma coisa, você tem que pegar, deixa o seu celular lá, longe de você, por 5 minutos até te dar um pico de energia. É nessa hora que você pega e você vai e resolve suas coisas. Eu associei muito isso ao tempo da pandemia, porque você pode ver que na pandemia o tempo passou muito mais rápido, porque a gente tinha as telas para se distrair. E o que acontece? A gente se tornou totalmente dependente delas para hoje. Tipo, se eu falasse para vocês, eu vou eliminar telas e internet na minha vida e pronto. Olha, eu acho que na primeira semana eu surtava. Se fosse antes da pandemia, talvez não. Mas hoje eu não conseguiria, porque literalmente o meu telefone, por exemplo, se tornou um órgão de mim. Eu não consigo viver sem ele. É uma coisa que, assim, é muito errada. Por mais que a gente usou isso para ter como uma rota, muitas pessoas ficaram famosas, conseguiram dinheiro na pandemia, outras pessoas deram um jeito, outras pessoas que nunca sabiam trabalhar com iFood, por exemplo, que tiveram que se reinventar, querendo ou não, usaram o telefone para isso. Ou seja, a reinvenção da internet na pandemia, ela foi muito certeira em certos pontos para o comercial, trabalhos, etc. Mas pro lado pessoal da nossa vida, a gente acabou se tornando muito dependente. Então, na minha opinião, é isso que na pandemia fez esses 2 anos passarem muito rápidos, porque a gente estava acostumado a viver uma vida atrás da tela. Como a gente não tinha contato com alguém, não podia ir para casa de alguém, a gente tinha que ver uma coisa aqui, uma coisa ali, e tudo por meio disso. E o tempo acaba passando muito mais rápido, porque igual quando você acorda às 6 da manhã e, por exemplo, e vai querer ter um dia útil. Você vai fazer um monte de coisas durante o dia, e é isso que é engraçado. O fato de você fazer muitas coisas durante o dia são várias atividades que você faz. E você vai pensar o seguinte, nossa, mas eu fiz tanto isso de atividade, só que o tempo não passou. Isso é uma coisa da nossa cabeça. As 24 horas, para quem vai acordar às 6 da manhã e ficar o dia inteiro no telefone, para quem vai acordar às 6 da manhã e passar o dia inteiro fazendo alguma coisa, vão ser as mesmas. Só que a sensação de que o tempo está passando muito mais devagar vai ser para quem está fazendo as atividades, porque ela fez várias coisas ao longo do dia. Enquanto quem acordou às 6 e ficou com o celular na frente do rosto, só fez uma única coisa, levantar, mexer no celular, provavelmente no banheiro, comer alguma coisa e ficou por isso. Agora voltando ao porquê algumas pessoas falam que depois da pandemia, elas falam assim, tipo, nossa, 2022 já fazem 2 anos daqui, a gente já tá indo para 2025 e como que o tempo tá passando muito rápido. A gente fazer uma análise aí, os diagnósticos principalmente de ansiedade, burnout, que inclusive está aumentando demais. Era uma coisa que até então não era tão conhecida assim, está aumentando. Estresse, várias outras coisas são detalhes aí que estão fazendo com que a nossa percepção dos dias estão passando cada vez mais rápido. Eu creio que depois da pandemia, tem essa questão que eu comentei agora de pouco. Todo mundo quer aproveitar ao máximo o tempo que tem, só que não está sabendo o que fazer com esse tempo, que igual eu falei, procrastinar em excesso e deixar tudo de última hora para resolver sob pressão, porque quer ter tempo livre. Só que no tempo livre dela, ela fica o quê? Com o telefone na cara, vendo conteúdos que não deveria,
se autocomparando, se auto-sabotando, falando com pessoas que não deveria, entendeu? Ao invés de fazer um detox, tipo, sei lá, buscar um jeito de... Vai pra um parque, vai viajar, mas não tem dinheiro pra viajar, não tem nada. Vai no seu quintal, faz alguma coisa, abre um comércio. Olha, falando assim, parece aquele pessoal ignorante, né? Que fala que o rico e o pobre tem as mesmas 24 horas e é só querer. Mas é um exemplo, gente. É a gente saber utilizar o nosso tempo e dividir aí o momento das telas e o momento de ter contato com a sua família, com o seu lazer. Até porque, igual eu falei, a pessoa que trabalha, vamos colocar um CLT mesmo, tem uma folga na semana. A pessoa vai lá, trabalha esses 6 dias, no dia de folga dela, ela não vai aproveitar, não vai fazer nada, ela vai ficar em casa descansando com o telefone na cara. No outro dia ela vai voltar a trabalhar super cansada, mais cansada ainda, vai mais 3 dias aí na semana para o corpo se adaptar de novo, a tipo, agora estou trabalhando. Ou seja, isso aí dá uma confusão mental na gente, e eu falo por mim, porque eu também fui CLT por um tempo, e não aproveitar esse tempo, que é um dia, não dá pra fazer muita coisa. Lógico que não dá, você vai ficar com o celular na sua cara, o que você vai fazer? Entendeu? Um dia, acordado às 6 da manhã, você vai e faz um monte de coisa. Tá, mas no dia que eu tô de folga, eu quero acordar mais tarde. Acorda às 10, meio-dia. Meio-dia até, sei lá, 10 da noite pra você dormir e acordar às 6 de novo, cara, é muito tempo, entendeu? Você pode viver um monte de coisa, só não vai se embriagar e sair pra tudo quanto é canto, porque a vida, o aproveitar o tempo não é isso. Tá associado a demasiadas outras coisas. Basicamente esse foi o vídeo de hoje, era mais um conteúdo só pra não deixar o canal sem postar nada, porque tem gente que fica lá implorando, posta alguma coisa! Fico sem ideia, eu não tô podendo entrar muito na mata pra gravar algumas coisas, mas então eu faço o que eu posso pra estar entregando alguma coisa pra vocês, nem seja uma opinião boba, alguma coisa que é uma pauta social e etc, e a gente vai ter que se adaptar a isso aí. Obrigadão pra quem ficou aqui até o final e beijão, até a próxima.